Olá pessoal, nessa aula iremos abordar os riscos. Os riscos sejam eles biológicos, físico-químicos, né, a classificação desses riscos e as barreiras de contenção desses riscos. A biossegurança, como falamos, né, na aula anterior, ela vai tratar justamente de medidas de prevenção que pressupõem o conhecimento desses agentes, né, dos agentes de risco, que são componentes de natureza física, química e biológica. Então, os agentes de risco físico são as diversas formas de energia, né, em que podemos estar expostos. Os agentes de risco químico, por sua vez, são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no nosso organismo, né, pelas vias respiratórias ou serem absorvidos através da pele ou mesmo pela ingestão. Os agentes de risco biológico são micro-organismos ou outros agentes que podem ou não causar doenças de importância médica ou veterinária. Vamos falar um pouquinho dos riscos físicos. Como eu coloquei, né, é qualquer tipo de energia em que podemos ser expostos. Então, ruído, vibração, né, o ruído, por exemplo, ele pode estar presente em algum equipamento, né, que produza um ruído alto. A vibração é muito comum, não em ambientes laboratoriais, mas, por exemplo, em ambientes de construção civil, como vocês podem ver nessa figura, aquelas máquinas perfuradoras. Então, o profissional, ele deve estar seguro a utilização desse equipamento e deve estar protegido. Como a gente vai ver nas próximas aulas, ele deve utilizar os EPIs adequados para evitar ou diminuir, né, esses riscos. A própria radiação, né, é um tipo de risco físico, seja ela ionizante ou não ionizante. No caso das radiações ionizantes, como raio-x, raio gama, elas têm uma grande quantidade de energia e são capazes de penetrar e alterar, por exemplo, o DNA. Então, elas têm essa capacidade de causar alterações, né, mutações com potencial neoplásico. A radiação não ionizante, por sua vez, são radiações com menores energias, né? Exemplos, né, as radiações de micro-ondas, ondas de rádio, ou mesmo o calor, né, a energia do solar, né, temperaturas extremas. Tudo isso faz parte, né, do grupo de riscos físicos. E os próprios materiais perfuro-cortantes. Os riscos químicos são, como eu coloquei, moléculas, né, substâncias, reagentes que na forma de vapor ou gás, né, podem danificar, podem penetrar, né, no nosso organismo, causando danos. Poeira é um tipo, né, de risco químico. As poeiras não são só aquelas provenientes, né, do pó de chão, de sujeira. Na verdade, quando eu falo poeira, é aquela gerada, né, quando você tritura ou quebra um material sólido. Então, o próprio ato ali de moer, de triturar um material sólido, gera essas pequenas partículas, né, que vão formar essa poeira, que podem, por exemplo, serem inaladas e prejudicar de alguma forma o nosso organismo. Os aerossóis, que são essas gotículas, que também são muito importantes, né, na área laboratorial e são frequentemente geradas, por exemplo, quando se abre um reagente, uma tampa de um determinado reagente químico, né? Então é importante a gente estar atento à geração dessas partículas que muitas vezes são microscópicas. Então qualquer reagente que a gente for manipular que gera um vapor ou gera um aerossol, devemos sempre executar, né, ou manipular esses reagentes dentro, né, de capelas exaustoras, como vou falar mais na frente nas próximas aulas, dentro de cabines de biossegurança, para nos proteger e proteger o meio ambiente ao redor. E os agentes de risco biológico? No ambiente laboratorial, constantemente estamos expostos a estes agentes biológicos.
É o caso de bactérias, vírus, toxinas produzidas, por exemplo, por bactérias, fungos, os próprios parasitas, né, vermes, não. Então, todos esses agentes, sendo eles alvos ou não da pesquisa ou daquele processo de produção, eles podem vir, né, a contaminar ou a nos infectar. Então, precisamos tomar, né, as atitudes necessárias para evitar isso, que é justamente a boa prática laboratorial. Esses agentes biológicos, eles são classificados em 4 grupos de acordo com sua periculosidade, ou seja, com sua capacidade de causar ou não doenças no homem, né, ou em animais. Então, são 4 grupos, como iremos ver adiante. Os micro-organismos ou organismos que pertencem à classe de risco 1, geralmente apresentam um baixo risco individual para o trabalhador, de causar, né, alguma doença no trabalhador. Então, eles não têm tanta importância no sentido de causar doenças. Eles apresentam baixa probabilidade de causar doença ao ser humano e baixa transmissibilidade, né? Os de classe de risco 2, eles apresentam um risco individual moderado para o trabalhador que o manipula ou que está exposto e uma baixa probabilidade de disseminação para a comunidade. E eles podem causar doenças graves, infecções muitas vezes graves ao ser humano. No entanto, existem meios eficazes para o tratamento, né, desses agentes, seja por vacinas ou mesmo terapias medicamentosas. Os agentes que se enquadram na classe de risco 3 apresentam um risco elevado, né, para aquele indivíduo que está manipulando e uma probabilidade de disseminação para a coletividade. Eles podem causar doenças e infecções graves, as quais nem sempre, né, vai existir meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Os de classe de risco 4, eles apresentam um risco individual elevado para o trabalhador, né, para o indivíduo, e com altíssima probabilidade de disseminação para a coletividade, ou seja, para a comunidade. Então, ele apresenta uma grande capacidade de transmissão de um indivíduo para outro. Então, são extremamente perigosos e deve-se ter, né, um cuidado todo especial, uma prática toda elaborada e eficiente para evitar, né, a contaminação com esses agentes de risco 4, como a gente verá nas próximas aulas. Então, eles podem causar doenças graves e não existe, né, meios eficazes de tratamento ou meios profiláticos para esses agentes do grupo 4. Na norma regulamentadora 32, a NR 32, disposta no portal do Ministério do Trabalho e do Emprego, a gente encontra no anexo 2 a lista completa, né, de todos esses agentes, e esses são classificados de acordo com o seu nível de periculosidade. Então, nessa tabela, vocês podem ver que esses agentes, né, você encontra a classificação deles e algumas observações. Dentre essas observações, podemos encontrar com o símbolo da letra A, aqueles capazes de causar, né, efeitos alérgicos. Com a letra E, agente emergente ou oportunista. O O, né, a letra O, pode indicar que aquele agente ele tem um potencial oncogênico, seja oncogênico de baixo risco ou risco moderado, quando tem um sinalzinho positivo. O T indica que aquele agente é capaz de produzir toxinas, e isso pode ser importante para a classificação e para o manuseio, né, destes agentes. O V de vacina, né, indica se existe um meio profilático eficiente para aquele determinado agente. E o asterisco vai indicar se é transmitido ou não pelo ar. Então, nessa tabela, como este exemplo que eu coloquei no slide, você vê uma lista, uma parte dessa tabela, porque geralmente essa tabela é enorme.
Essa tabela ela é completa, contém a maioria dos agentes biológicos. E aqui nesse exemplo, a gente observa que a salmonela, a bactéria Salmonella typhi, por exemplo, ela é classificada como dentro do grupo de risco 2. E ela possui um Vzinho aqui na nota que indica que existe uma vacina, né, contra essa bactéria. Nesse outro exemplo, no caso da Yersinia pestis, que é uma bactéria que foi a grande causadora da peste negra, ela é classificada no grupo 3 de risco e também apresenta vacina, né? Atualmente existe esse meio profilático. O herpes vírus de cobaias, por exemplo, também é classificado dentro do grupo 2 de risco e apresenta o potencial oncogênico. Então, se vocês entrarem, né, nessa tabela, né, no portal do Ministério do Trabalho e do Emprego, vocês vão ter o acesso a todos esses agentes e suas classificações. De forma resumida, o grupo 1, portanto, ele nem aparece nessa tabela. Justamente por quê? Porque ele tem pouca probabilidade de provocar infecções ou outras enfermidades no homem e nos animais. O grupo 2, por sua vez, é a grande maioria. Então, a maioria dos agentes biológicos pertencem a esse grupo, então é um grupo de maior relevância, né? Inclui bactérias, vírus, como vocês verão nessa tabela. Bactérias, vírus, fungos. A E. coli, por exemplo, que é uma bactéria muito utilizada, né, nas pesquisas em laboratórios, nas práticas dentro das universidades, nas técnicas de biologia molecular, tecnologia do DNA recombinante, ela pertence, por exemplo, ao grupo de risco 2. Grupo 3, né? Então, são aqueles capazes de provocar infecções humanas graves, entretanto, não se propaga de uma pessoa para outra, ou seja, não tem tanto poder de transmissibilidade. Exemplo, né? Bacilos, né? O bacilos do anthracis, fungos, alguns outros fungos aqui, os nomes. Eu não vou me adentrar muito, porque eu vou justamente pedir, né, uma pesquisa para vocês já. Os de grupo 4 pode provocar infecções graves com fácil propagação de um indivíduo para outro. Então, o que torna um agente com grande potencial de risco, né, que são estes que pertencem ao grupo 4, é justamente essa possibilidade de transmissão. É muito fácil a transmissão de uma pessoa para outra. No caso do vírus Ebola, né, que estamos vivenciando essa epidemia, né, nos países da África, é um vírus extremamente perigoso e o manuseio, as pesquisas com esse vírus, ou mesmo o tratamento desses pacientes deve ser realizada de forma extremamente rigorosa, com práticas de biossegurança extremamente eficazes para evitar o contágio, né, já que é uma doença de caráter epidemiológico com alto poder de transmissibilidade. Então, como tarefa, eu quero que vocês pesquisem, entrem no portal do Ministério do Trabalho e do Emprego e pesquisem nessa tabela, né, os agentes biológicos de cada nível de biossegurança. Então, na verdade, eu quero que vocês escolham, cada aluno vai escolher um desses agentes, escolher principalmente aqueles que têm alguma importância, né, médica ou veterinária, e eu quero que vocês coloquem no fórum da plataforma SG características desse agente, qual é o grupo de classificação a que ele pertence e se existe um tratamento ou não, se existe um tratamento eficaz ou uma vacina ou não para esse agente. Não vale repetir, então atenção para as pessoas que vão colocar, né, na plataforma, de ter atenção e verificar se alguém já colocou aquele agente. Se for repetido, como a lista é enorme, vocês terão muitas opções de colocar agentes diferentes. A intenção é justamente a gente conhecer melhor esses agentes no nível de classificação, para a gente poder discutir um pouco melhor no fórum. Quais são os fatores que vão influenciar nessa classificação dos agentes biológicos? O que é determinante para um determinado agente entrar como agente de risco classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4? A patogenicidade é um dos principais fatores, ou seja, a gravidade, se aquele agente causa uma doença grave ou não,
a incidência daquele agente, ele é frequente, né? Como que é a frequência de incidência de infecção por aquele agente em ambientes laboratoriais, hospitalares. Então, tudo isso vai influenciar na classificação daquele determinado agente, naquele determinado grupo. As vias de transmissão, né? Se é parenteral, se é pelas vias respiratórias ou mesmo pela ingestão. Então, isso vai também influenciar na classificação. Os agentes, por exemplo, que são transmitidos por vias aéreas, geralmente apresentam maior risco, já que apresentam essa transmissão de forma eficiente entre um indivíduo e outro. A estabilidade do agente biológico, se ele consegue permanecer por longos períodos naquele ambiente, se ele é resistente à desinfecção, à radiação ultravioleta, ou seja, aos mecanismos de controle, né? Existem muitas bactérias hoje que são resistentes, né, e se encontram nos ambientes hospitalares e são resistentes às formas básicas de desinfecção. Então, esses agentes apresentam uma importância e são geralmente classificados no grupo de risco maior, né, grupo 3, grupo 4, por exemplo. A dose infecciosa do agente também é importante, ou seja, a quantidade de agentes, o número de agentes por unidade de volume vai influenciar, né, essa classificação. A própria concentração, né, a origem desse material, se é um material de origem doméstica, se é um agente proveniente de um outro país, se é uma zoonose estabelecida, se tem reservatórios em animais ou não. Então, tudo isso vai influenciar a classificação desse agente. E a disponibilidade de profilaxia. Então, esse é um determinante importante na hora da classificação. Se existe um tratamento eficaz, mesmo aquele agente causando uma doença grave, por exemplo, faz com que esse agente possa ser manipulado em laboratórios com níveis de segurança menores, por exemplo, classe 3, classe 2, não necessariamente classe 4, se existir um método, né, eficaz de tratamento ou uma vacina eficiente. E as moléculas e os materiais, as moléculas, né, que têm o DNA recombinante. Como fica a classificação desse tipo de material que é alterado geneticamente? Ele é classificado em qual desses grupos? Como eu posso classificar esse tipo de material? É importante a gente saber avaliar esse tipo de material, porque hoje em dia muitas indústrias farmacêuticas, né, ou mesmo laboratórios de pesquisa trabalham, né, com esse tipo de material, com essa tecnologia do DNA recombinante, que consiste justamente em modificar micro-organismos. Para quê? Para que geralmente a gente altera esses micro-organismos? Geralmente para ele produzir uma determinada substância para uso humano. Um exemplo clássico é a insulina. A insulina humana hoje, ela é produzida a partir dessa tecnologia do DNA recombinante. Então a gente transforma, né, clona bactérias com vetores, né, como é o caso dessa figura, a gente transfecta, né, ou transforma, no caso de bactérias, transforma bactérias com plasmídios, que são esses vetores genéticos, que vão conter a sequência para expressar aquele determinado gene, né, e sintetizar aquela determinada proteína. Então, para me produzir insulina, por exemplo, eu transformo bactérias, né, em um laboratório, contendo esses plasmídios, consequentemente essa bactéria transformada geram clones que vão produzir em grande escala, né, a insulina humana, por exemplo, para tratamento dos diabéticos. Então, esse tipo de material, a bactéria que foi utilizada para você transformar o vírus modificado, né, que você pode usar para transfectar, por exemplo, toda essa maquinaria genética, ela pode ser classificada, né, ela pode ser classificada, mas como eu vou poder avaliar, né, essa classificação?
Para isso, eu posso responder alguns questionamentos que vai me facilitar a classificação desse tipo de material alterado geneticamente. Primeiramente, a gente deve avaliar o nível de biossegurança da bactéria ou do hospedeiro que foi utilizado para receber, né, esse vetor. Outra pergunta a ser respondida que vai facilitar na nossa classificação é a natureza dessa modificação genética. A quantidade de bactérias, né, ou vírus utilizados, né, também vai influenciar, uma vez que a titularidade pode, né, em quem está manipulando ali, pode favorecer ou não a infecção do manipulador. O gene inserido, né, ele codifica uma toxina conhecida, uma proteína conhecida ou desconhecida, porque quando trabalhamos com um desconhecido, fica mais difícil a gente prever o risco, né, o que aquela proteína, o que aquela expressão poderia acarretar. Quando a gente trabalha com algo que já é conhecido, já são modelos pré-estabelecidos e testados, facilita, né, a nossa classificação, a nossa prevenção. Essa modificação, ela altera, né, o alcance do hospedeiro, o tropismo celular, o potencial replicativo daquele vírus. Então, tudo isso deve ser analisado para podermos classificar esse tipo de material. O gene inserido, ele codifica um oncogene, por exemplo. Se ele altera um gene que, por exemplo, favorece a multiplicação celular e consequentemente, induza, né, a formação de uma neoplasia, devemos ter mais atenção ao manipular, né, aquele material. Tudo isso, né, todos esses agentes inseridos nessas diferentes classificações, para serem manipulados, né, é necessário as boas práticas laboratoriais que estão diretamente relacionadas às barreiras de contenção de risco biológico. Essas barreiras vão ser importantes, né, para proteger o manipulador, não só o manipulador, como o meio ambiente. Existem as barreiras de contenção primárias e as secundárias. As primárias, como vocês podem ver aqui nessa figurinha, nesse desenho, né, que como vocês observam, uma menina, né, manipulando reagentes químicos, usando, por exemplo, um EPI, o jaleco, mas no entanto ela não está usando um óculos. Então envolve o quê? As barreiras de contenção primária envolvem o comportamento humano e o uso de EPIs. EPIs ou EPCs, de equipamentos de proteção individual ou coletiva. Então tudo isso está relacionado às barreiras de contenção primária. As barreiras de contenção secundária já envolvem o quê? A arquitetura, a organização daquele ambiente laboratorial. Envolve o desenho, a arquitetura, a organização, de tal forma que permita que essas técnicas, sejam elas sofisticadas, né, altamente tecnológicas ou não, sejam realizadas de forma a não comprometer a saúde dos trabalhadores ou do meio ambiente. Essas barreiras de contenção de risco biológico, elas são baseadas em 3 elementos principais para a contenção do risco. Primeiro, como eu coloquei, né, que é justamente dependente do comportamento humano e de uma boa execução, né, das tarefas, dos procedimentos operacionais, seria justamente isso, você executar de forma correta o procedimento operacional padrão, os POPs, que, como eu coloquei, devem ser escritos e revisados anualmente. Outro fator importante, né, na atuação dessas barreiras de contenção e nas boas práticas de laboratório é o treinamento continuado do manipulador, do trabalhador desse ambiente laboratorial ou hospitalar. Então essas pessoas, elas devem receber um treinamento continuado para estarem aptas a executarem as mais diversas tarefas, né, os mais diversos procedimentos que oferecem risco. Então é necessário, né, que a indústria ou a empresa ou laboratório ofereça treinamentos frequentes para que essa pessoa esteja preparada e possa executar
né, todos os procedimentos de forma consciente e segura e com responsabilidade. É essencial, né, esse treinamento e o comportamento humano para que essa pessoa execute, né, com eficiência, de forma segura e garanta a qualidade, né, daquele procedimento, daquele produto final. Então, é de extrema importância, né, esses dois itens, os POPs e o treinamento continuado. A arquitetura laboratorial também, como veremos nas próximas aulas, é de fundamental importância, porque a partir dessa arquitetura podemos instalar equipamentos de segurança, essas próprias barreiras, né, envolvidos nas barreiras de contenção secundária. Dentro das barreiras primárias, como eu coloquei, é de extrema importância o comportamento humano do indivíduo para a minimização dos riscos e otimização dos EPIs. Então, é importante que a pessoa fique atenta a essas normas, a essas regras, né? Dentre elas, a proibição do fumo parece óbvio, mas muitas vezes essas normas não são respeitadas dentro do ambiente laboratorial ou hospitalar. Então, é proibido fumar, é proibido ingerir bebidas alcoólicas ou se alimentar dentro dessas áreas. Outras normas básicas dizem respeito à higiene pessoal, que é de extrema importância. Então, os trabalhadores dos ambientes laboratoriais, os estudantes, devem ter essa consciência. A lavagem das mãos, por exemplo, é fundamental, mas não é uma lavagem qualquer das mãos. Existe um POP, ou seja, um procedimento operacional padrão, que define o procedimento ideal, as etapas, né, de lavagem das mãos de forma correta, que é de extrema importância, né? E essa lavagem de mãos ela deve ser frequente, antes de colocar as luvas, que é um item obrigatório, como veremos, né, nas aulas dos EPIs, após retirar as luvas, ao tocar no cabelo, ao pegar um material. Então, sempre é necessário lavar as mãos para evitar, né, a disseminação da contaminação ali daquele material que está sendo manipulado. Essa lavagem de mãos, ela evita tanto que você contamine aquele seu material, aquele seu produto, que muitas vezes precisam, né, necessitam de um ambiente estéril, ou mesmo de você levar para o ambiente, para outras pessoas, aquele micro-organismo, né, infectante. Os cabelos devem estar sempre presos, no caso dos cabelos longos, livres de géis e fixadores. Esses géis e fixadores é importante, por quê? Porque esse tipo de reagente de produto, ele facilita a aderência de partículas ou mesmo de contaminantes. Você pode trazer esses contaminantes do ambiente para o seu ambiente de trabalho, para aquele ambiente laboratorial, ou pode levar do ambiente laboratorial para a comunidade. Então, evitar a utilização de géis. O cabelo solto vai ser ruim porque você pode encostar o seu cabelo, né, naquele material, contaminar o seu cabelo ou levar a contaminação do seu cabelo para aquele material. Bijuterias, da mesma forma, evitar colares longos, anéis com reentrâncias, todo tipo, né, de penduricalho que favoreça a disseminação de micro-organismos. Então, você deve evitar. Na verdade, deveria ser uma proibição. Os sapatos. Parece óbvio, mas também muitas vezes não é respeitado, né, a utilização de sapatos fechados nos ambientes laboratoriais. É importante a aderência, né, desse ato, porque quando o pé fica exposto, a probabilidade de ocorrência de algum acidente, seja cair algum reagente que esteja em alta temperatura, uma amostra biológica, um sangue contaminado, é muito maior. E você, com o sapato, com o calçado fechado, você evita essa probabilidade, você evita o risco de acidente. Maquiagem e perfume. Então, para as mulheres que gostam de maquiagem no ambiente laboratorial, não é adequado para o uso
para o uso de maquiagem. O rímel, o batom, muitas vezes apresentam um tipo de material que facilita a aderência novamente de partículas. Você pode levar essas partículas para o meio externo ou trazer essas partículas para o seu material. Perfumes também devem ser evitados, né, devido aos odores, a formação de aerossóis, que também pode prejudicar toda a sua manipulação, o seu experimento naquela área. As unhas devem ser sempre mantidas curtas e limpas. Então, a unha curta, ela facilita, né, porque tanto a higienização, quanto evita a perfuração das luvas. Então, manter as unhas curtas, né, limpas e não pintadas também é importante no ambiente laboratorial ou hospitalar. Um dado importante, né, muitas vezes não nos atentamos a isso, é a falta d'água. Então, laboratório, ambiente laboratorial, ambiente hospitalar, não se deve trabalhar na ausência, né, da água. Então, é preciso que essa água tenha boa qualidade, seja uma água tratada. Muitas vezes essa água é processada, né, por equipamentos especializados, de forma a torná-la mais purificada. E na ausência da água, o melhor a se fazer é cancelar as atividades daquele dia. Até porque se ocorrer um acidente, o derramamento de um reagente tóxico, você não vai conseguir limpar, você não vai conseguir fazer a descontaminação na ausência de água. Então, é de extrema importância esse quesito. Outro item importante, né, que se deve ter é não cheirar ou provar, né, de reagentes, substâncias presentes em laboratório. Às vezes você encontra, né, você pode encontrar um frasco que não tem rótulo, o que já é errado, né? Todos os frascos que existem no laboratório contendo reagentes devem ser rotulados, devidamente identificados. Então, se você encontra um rótulo que está sem nenhuma identificação, você não pode, não deve cheirar, né, inalar, porque você pode estar inalando uma substância muito tóxica que pode causar um grande prejuízo para a sua saúde. Então, como eu coloquei anteriormente, não se deve comer no ambiente de trabalho. E o descarte, como eu falarei nas próximas aulas, o descarte dos materiais também é de extrema importância, né? O descarte adequado do material tóxico, do material contaminado. Não se pode jogar, né, aquele material na pia, no esgoto comum. Então, é de extrema importância o tratamento adequado, você conhecer as formas adequadas de tratar para descartar de forma correta essas substâncias, sejam elas reagentes químicos ou amostras biológicas. Outra atividade que deve ser evitada é a mistura de reagentes químicos. Muitas vezes um determinado reagente químico ele é inofensivo, mas se você mistura um reagente A com um reagente B, você pode levar à formação de substâncias tóxicas, substâncias que podem ocasionar graves danos ou acidentes, né, como combustão, inflamação. Então é importante conhecer aquele reagente que você está trabalhando, as suas propriedades químicas, físicas, né? Trabalhar sempre com substâncias, frascos identificados. É muito importante conhecer e saber o material que você está manipulando para evitar justamente esses acidentes. Utilizar vidraria trincada, né? Equipamentos danificados é extremamente deve ser evitado. Outras proibições: fazer aplicação de cosmético, como eu coloquei, né, em laboratório, coletar amostras de pacientes sem saber a procedência ou sem a utilização dos EPIs adequados de proteção, pipetar com a boca, né, parece uma coisa antiga, mas ainda existe essa prática, né, em muitas instituições de ensino, por exemplo. Então é extremamente proibido
a pipetagem pela boca. Hoje existem, né, mecanismos de pipetagem, né, mecânicos ou automáticos que impeçam, né, essa prática. Não pegar em luvas, com luvas, né, portando luvas em maçanetas, telefone. Parece óbvio, mas a gente vê com certa frequência isso ocorrendo em ambientes laboratoriais. A pessoa está manipulando, o telefone celular toca ou o telefone da sua mesa, ela vai, não retira as luvas e contamina aquele material, né, com aquela luva contaminada. Então, é proibido pegar em luvas, em maçanetas, telefones, puxadores de armário. Deve ser evitado. As janelas, portas, né, dos laboratórios devem ser identificadas e geralmente devem ser protegidas contra a entrada de insetos. A presença de animais, plantas, é proibido no ambiente laboratorial, a não ser que este animal, essa planta, faça parte do seu experimento, da sua pesquisa. Bancadas sem impermeabilização devem ser evitadas, né, para o risco de acidente ou mesmo o risco de aderência de contaminantes. Então, como tarefa para essa aula, nessa próxima imagem, né, que vocês veem aqui nesse slide, eu quero que vocês relatem todos os erros que podemos observar nessa imagem, todos os erros relacionados à não prática das BPLs, né, de forma segura. Então, existem vários erros aqui, como vocês podem ver nesse desenho. Eu quero que vocês coloquem isso no fórum da plataforma SG também. Ou seja, quais os erros, né, são descritos, são relatados nessa figura, vocês conseguem visualizar, e quais seriam as boas práticas de laboratório que deveriam ser realizadas para evitar ou contornar essas situações de erro ou de risco. Bom, era isso que eu tinha para essa aula. Até a próxima aula.